Olá, eu sou o Johnny, faço parte do Ministério de Comunicação aqui da Igreja Paz Church de São Gonçalo e fique agora com mais uma palavra abençoada de Deus. Você quer saber o segredo para ter uma vida de prosperidade aqui na Terra? A Bíblia nos ensina que prosperidade não é só dinheiro ou bens, mas também saúde, paz e bênção. Primeiro, confie no Senhor de todo o seu coração. Segundo, seja generoso e justo com o próximo. Terceiro, obedeça à palavra de Deus. A obediência abre as portas da bênção. Quer prosperar? Comece hoje, vivendo para Deus com fé e ação. Fala assim comigo: fé, obediência e ação. Amém? Eu vou estar ministrando a segunda mensagem, dessa série que eu iniciei no dia 7. Na verdade, essa seria, inclusive, a primeira mensagem dessa série, mas como eu relatei, no dia 7, a gente estava retornando do Paz Conference e não podia deixar de pregar, de tentar pregar, melhor dizendo, a pregação do pastor Eibe lá no Paz Conference, que fazia todo o sentido daquilo que Deus já havia também colocado em nosso coração para estar ensinando a igreja. Porque, queridos, é importante que haja uma compreensão da sua parte que uma das principais funções do pastor, dos pastores, é ensinar a igreja, é equipar a igreja, é instruir a igreja. E nós vamos ser cobrados principalmente por isso, para que ninguém fique ignorante, ninguém fique leigo acerca de nenhum assunto pertinente à nossa fé. Então, queridos, eu sempre ressalto isso, qualquer dúvida que você tenha, qualquer esclarecimento maior que você precise ter, você sabe que o nosso acesso é muito tranquilo, a nossa agenda é muito tranquila dentro de um tempo marcado, é claro, A gente consegue um espaço para estar junto, a gente consegue um espaço para conversar, para entender, para construirmos juntos esse caminho que está nos conduzindo à eternidade. Então nós precisamos ensinar, nós precisamos equipar, nós precisamos ampliar a visão do povo de Deus, para que o povo de Deus seja cada vez mais frutífero e entenda que existe um propósito sobre essa frutificação. E nós gostamos muito aqui na igreja, porque nós fomos ensinados assim, nós aprendemos assim, pela nossa liderança, pelos nossos pastores, Lúcia e Luísa, a pregar em série. Isso é muito legal, porque você acompanha um raciocínio, você constrói um caminho. Então, cada mensagem da série, ela tem um ponto, ela tem um clímax daquela mensagem. Mas é importante que você compreenda que o clímax total, ele é construído no final da série. Então você vai acompanhando, é como quem gosta de ver série, no Netflix, é tão comum hoje. Você vai construindo esse pensamento, você vai construindo esse saber a fim de fechar um propósito, de chegar a algum lugar. Então nós pregamos aqui em série, e vocês sempre percebem que eu caminho em uma série, a Raquel caminha em outra série, a Rosana, quando traz uma reflexão também, ela traz de forma mais temática, mais pontual, mas nós caminhamos em série e no final vão se encontrando os pensamentos, porque está sendo tudo direcionado pelo Espírito Santo. A Raquel está ministrando sobre Romanos, falando sobre vida cristã, comportamento, postura, conduta de um cristão, lei versus graça, trazendo um esclarecimento incrível sobre isso. E nós estamos caminhando em uma série mais doutrinária, podemos dizer assim, mais pontual, sobre finanças do reino, prosperidade com propósito. Querido, nós precisamos compreender isso. Deus, Ele quer, continuará e vai fazer em proporções maiores bênção sobre as nossas vidas, prosperidade sobre as nossas vidas. Mas eu e você precisamos entender que há um propósito sobre isso.
Porque se eu não entendo que há um propósito nessa prosperidade, eu começo a patinar. Eu começo a me perder no caminho e eu começo a fazer do dinheiro o Deus da minha vida. Aí, meu irmão, quebra tudo. Quando eu começo a fazer do dinheiro o Deus da minha vida, começa a quebrar tudo. Mas quando eu entendo que há um propósito, quando eu entendo que eu caminho com uma direção, eu vou crescendo, eu vou fluindo, eu vou desenvolvendo. Então, o objetivo dessa série é ensinar princípios financeiros do reino, gerar fidelidade e nos conduzir a uma estação de sabedoria, provisão e crescimento. Chegou o tempo, fala assim para o seu irmão, chegou o tempo. Fala com mais fé para ele, fala em caixa alta, chegou o tempo de alinhar nossas finanças aos princípios do reino e viver um novo nível de fidelidade, provisão e rompimento. Porque eu preciso compreender que chegou essa estação, querido. Chegou esse tempo. E o tema da nossa mensagem de hoje é tudo começa na mente. Nós começamos por uma intervenção de Deus através do pastor Eibe. Nós começamos no dia 7 no mundo espiritual, quebrando os chifres. Quem lembra dos chifres? Quebrando os chifres que nos impedem de ver, de desfrutar daquilo que Deus está fazendo. E aí, agora que nós ativamos o nível espiritual, fala assim, foi ativado a camada espiritual. Foi ativada a camada espiritual. Agora vai ser ativada a camada mental. Bota a mão na sua cabeça, agora vai ser ativada a camada mental. Amém, queridos? Eu vou pegar esse início dentro do fechamento da mensagem anterior. Mentalidade de escassez versus mentalidade do reino. Existe uma diferença muito grande. Nós vamos compreender um pouco dessa diferença. É claro que não conseguimos desenvolver todas essas diferenças, mas vamos começar a caminhar nessa linha de raciocínio. Olha o que diz Provérbios 23:7, na versão Almeida Revista e Corrigida. Porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. Olha a imagem do amigo ali, desesperado, imaginando muitas coisas. A Bíblia é fantástica, né, querido? Esse é um dos versos utilizado por psicólogos, psicanalistas, terapeutas em geral, e já estava escrito pelo Salomão, lá em Provérbios, lá no Velho Testamento, porque assim como eu imagino em minha mente, assim eu serei, assim eu sou. Amém, queridos? A mentalidade de escassez faz as pessoas viver limitada pelo medo, pela falta e pela insegurança, acreditando que nunca haverá o suficiente. Já a mentalidade do reino de Deus ensina a confiar na provisão do Senhor, entendendo que Deus é a fonte inesgotável e que nele há provisão, crescimento, abundância para cumprir o propósito. Enquanto a escassez aprisiona a visão, a mentalidade do reino expande a fé e gera confiança na fidelidade de Deus. Meu irmão, a gente já podia parar aqui, só nessa introdução, porque o quanto é profundo quando eu aprendo a acreditar em Deus. Quando eu aprendo, e não é acreditar, eu creio em Deus, quando eu aprendo a confiar em Deus, a despeito das circunstâncias, a despeito da quebradeira que possa estar havendo na minha vida, mas a minha confiança, ela permanece inabalável no Senhor. Você pode dizer amém comigo? E aí, querido, isso vai
potencializando algo que a nossa mente não consegue nem mensurar, o quanto esse mover sobrenatural começa a ser desenvolvido. Eu quero introduzir, eu vou trazer alguns textos, algumas referências e comentar sobre elas. O povo de Israel sai do Egito fisicamente, mas ainda carregava a mentalidade de escravidão. Você sabe disso. Deus precisava primeiro mudar a forma de pensar do povo antes de levá-los à terra prometida. Muitas pessoas trabalham muito, até oram muito, mas continuam presas emocionalmente e financeiramente, porque a mentalidade está limitada. Pensam de forma pequena, vivem com medo e acreditam que nunca sairão do mesmo lugar. E quantas pessoas, pasme você, traz na sua mente, traz no seu presente essas crenças tão limitantes, essas crenças tão que aprisionam tanto a plenitude, até o desfrute, o desfrutar daquilo que Deus tem em sua vida. Quantos cristãos, infelizmente, querido, não alcançaram ainda esse romper e vivem carregando essas crenças. Eu não estou falando de ser ignorante em relação ao que está acontecendo. Não, eu preciso entender o que está acontecendo. Alienado ao que está acontecendo. Eu preciso saber o que está acontecendo. Mas eu preciso entender principalmente que o Deus que rege a minha vida, Ele está acima de tudo que está acontecendo. Amém, queridos? Essa é a premissa da nossa compreensão. Porque o povo, eles até saem do Egito. Mas eles carregam o quê, querido? A mentalidade de incredulidade, de murmuração. Quantas coisas outras que o povo carregava. E tem pessoas dentro da igreja que se converteram a Jesus, mas ainda carregam essa mentalidade do mundo. Eu até amplio, até reverbero essa informação em muitas outras áreas. De que isso pode, de que isso não tem nada a ver, de que isso não tem problema. Não faz mais sentido para quem você é hoje. Nós não somos mais, olha as séries se cruzando, nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres pela graça de Deus. Então a minha mentalidade precisa ser uma mentalidade de quem é livre pela graça de Deus e não confundir essa liberdade para exercer a libertinagem. Então a mentalidade, ela precisa ser mudada. Paulo vai dizer lá, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, na verdade, não vos conformeis com esse mundo ou com esse século, mas transformai-vos segundo a renovação da sua, porque só assim você vai poder compreender, viver, desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Deus deseja transformar a mente antes de transformar a realidade. Isso é forte demais. Deus deseja transformar a mente antes de transformar a realidade. Nós estávamos falando, abrindo um parênteses aqui, nós estávamos falando do Tadel, que foi incrível hoje, muito bom, muito bom. Como a gente precisa desenvolver, ilustramos como pós-venda, né? A nossa pós-visita, a nossa retenção dos nossos clientes, das pessoas que visitam a nossa célula, que visitam a nossa igreja. Como nós precisamos fazer? Mas eu preciso estar com a minha mente aberta para isso. Eu preciso estar com a minha mente aberta para essa transformação, porque enquanto eu ficar pensando que eu estou bem, então que se dane o resto. Essa mentalidade é uma mentalidade ultrapassada, querido.
Essa mentalidade é uma mentalidade que não faz mais parte de um contexto de mundo que nós vivemos. Ou eu mudo, ou eu desenvolvo, ou eu melhoro como indivíduo, ou eu fico ultrapassado como indivíduo. Como estão entendendo o que eu estou falando? Amém, queridos? E o primeiro ponto que eu quero pensar com você é que mentalidade errada gera decisões erradas. Mentalidade errada gera decisões erradas. Olha o que diz o texto de Números, capítulo 13, do verso 30 ao 33, de forma resumida. Diz assim: Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Boa a declaração de Calebe, sim ou não? Boa? Amém, igreja? Boa? Boa, é certo que venceremos. Mas havia outros 10 espias. Mas os homens que tinham ido com ele disseram. Quem disse? Os homens. Ninguém disse nada com eles. Eles não tiveram contato com ninguém nessa missão de espionagem. Tudo eles construíram na mente deles. Eles não falaram com ninguém, com nenhum rei. Eles não falaram com nenhum gigante. Eles não falaram com nenhum habitante daquela terra. Eles foram numa missão de espionagem, espiar a terra. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. O texto segue. E fizeram pior. Um adendo aí do pastor Marcos. Fizeram pior. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Eles disseram, preste atenção, gente, partindo tudo deles: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são gigantes em estatura. Vimos também os gigantes e os descendentes de Enaque. Não vamos nos ficar aleatório ao problema. Diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Alguém falou isso para eles? Alguém falou isso para eles? Não. Eles construíram isso aonde? Na mente. Eles que disseram que diante daqueles homens pareciam gafanhotos. Eles que disseram que eles eram mais fortes. Eles que disseram que seriam destruídos. Eles que disseram, eles que já entraram nesse jogo, né? Nessa partida, nesse embate, numa postura, numa posição de derrota, se auto-sabotando. E quantas vezes, queridos, eu e você, se não vigiarmos, nos comportamos assim? Entramos em um desafio, já se julgando, já se considerando que não vai ganhar, que não vai ter jeito. Meu irmão, se você já perdeu aqui, você vai perder aqui, não tem jeito. Se você já perdeu aqui, você vai perder na bola, não tem jeito. A primeira vitória precisa ser vivida na nossa mente, porque Paulo vai falar que é o nosso maior campo de batalha. Nós precisamos colocar sempre, todos os dias, o capacete da salvação, para blindar aonde está concentrado as principais janelas da nossa alma. As 4. É onde entra, é onde eu absorvo os conteúdos que vai fazer diferença para aquilo que eu construo na minha mente. Amém, queridos? Uma mente governada pelo medo sempre tomará decisões precipitadas, emocionadas e limitadas. Pessoas com a mentalidade de escassez vivem apenas tentando sobreviver, enquanto Deus deseja ensinar seus filhos a viverem com propósito e direção. Os 10 espias olharam para os gigantes e esqueceram-se das promessas.
Josué e Calebe, eles tinham ciência dos gigantes, mas eles primeiro olham para a promessa, acima dos gigantes. Olha a diferença. Olha a diferença. Os 10, os gigantes, esqueceram a promessa. Josué e Calebe tinham gigante, mas as promessas são maiores. Meu irmão, nós carregamos promessas de Deus. Amém, queridos? Existem promessas de Deus liberadas sobre a sua vida, sobre a minha vida, de forma individual, de forma coletiva, como igreja, e eu preciso aprender, nós precisamos aprender a olhar as promessas e não maximizar os gigantes. Porque às vezes nós maximizamos os gigantes e minimizamos as promessas. Isso é uma mudança de chave incrível, querido. Porque quem vive dominado pelo medo nunca consegue enxergar as possibilidades de Deus, porque a visão está limitada. Eu tenho falado muito sobre isso, é muito legal algumas pessoas já falando, pastor, estou vendo o copo cheio, desculpa, gente, eu nunca trago esse copo, o copo pela metade de água. Me arruma um copo transparente, pelo amor de Deus, me arruma um copo, Marcelo, pega aqui dentro da secretaria, do gabinete, me arruma um copo aí, pelo amor de Deus. O copo pela metade de água. Esse aqui, inclusive, é um presente do Fernando e da Carla, que me ajuda pra caramba, um copo térmico, mantém a água geladinha até o final da pregação. O copo está pela metade, você não está vendo. Ele não é transparente. O copo está pela metade. Chegou o copo. Vem aqui, por favor, Marcelo, obrigado. Uma xícara chique de café, tá bom. Dá para ilustrar. Acende a luz aqui, gente, por favor. Talvez você não consiga ver. Talvez você não consiga ver o nível da água. Consegue ver o nível da água? Qual o nível da água? Metade real. Metade. Mas pela fé, como eu preciso enxergar o nível dessa água? Aí ele vai começar a transbordar. A forma como eu enxergo o nível, a temperatura, vai fazer a diferença de como eu absorvo aquilo para Deus. Amém? De como a mente vai registrar aquela imagem. Se eu ver pela metade, dentro de uma realidade, eu vou limitar na metade. Mas quando eu vejo cheio, eu vou limitar. Eu não vou limitar, eu vou expandir na visão da minha fé. Amém, queridos? Então, isso que nós precisamos entender. Não viver dominado pelo medo, mas enxergar as possibilidades de Deus. O segundo ponto que eu quero pensar com você, e isso aqui é revolucionário também, Deus nos chama para administrar, não apenas para possuir. Mas para eu entender esse tópico, eu preciso dar uma pincelada na mordomia. A mordomia, ela tem, entre muitos, eu penso em dois significados. Quando você fala no contexto do senso comum, né, no contexto do povo, cara, o Maurício está na maior mordomia. O que você vai pensar do Maurício? Ele está de boa na lagoa, está suave na nave, está com a conta transbordando, está na mordomia, está na mordomia. Não é assim, na visão do senso comum do povo, mordomia não tem essa conotação? Está de boa, mordomia. Mas a palavra mordomia deriva de mordomo. Mordomo é aquele que... Mudou todo o contexto, amor. Mas recebe a benção. É aquele que serve. Então, quando eu começo a entender o contexto de mordomia cristã, preste atenção, entendendo a mordomia cristã é o princípio bíblico de administrar com fidelidade tudo aquilo que Deus confiou ao homem. Isso inclui não apenas dinheiro, mas bens materiais,
tempo, dons, talentos, família, ministério e recursos espirituais. Se eu não aprender a gerir isso aqui, se eu não aprender a servir nessas esferas aqui, eu não estou sendo um bom mordomo. Eu não estou sendo um bom administrador dos recursos diversos que chegam na minha mão. Conseguiu entender, gente? Amém? Então, queridos, o mordomo cristão entende que tudo pertence a Deus e que ele é apenas um administrador responsável, fala comigo, responsável, por cuidar, desenvolver, usar os recursos. Isso aqui é muito revolucionário. Usar os recursos para glorificar e servir, glorificar ao Senhor e servir as pessoas. Quando eu entendo isso aqui, gente, é claro que eu vou ter um bom carro, eu vou ter uma boa casa, eu vou ter o conforto, eu vou fazer algumas viagens, é claro, não estou pregando contra isso não, mas eu preciso entender isso aqui, querido. Usar os recursos para glorificar ao Senhor e para servir as pessoas. Uau, isso muda tudo, querido. Isso muda tudo. Olha o que diz o texto de Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para fazer o quê? Para quê? Para cuidar e cultivar. Não foi para ficar de boa na lagoa, foi para cuidar e cultivar. Olha, lá no primeiro homem, lá atrás, lá no princípio de tudo, já havia uma delegação de cuidado e de cultivo. E eu preciso entender isso, querido. Nós precisamos entender isso. Nós estamos aqui como mordomos, fala comigo, mordomos, aquele que serve. Aquele que entende que os recursos precisam ser também, principalmente, para glorificar ao Senhor e para servir as pessoas. Um exemplo bem rápido, um parênteses bem rápido. Quando hoje é cesta básica, estou falando, vou distribuir. Quando eu dou um produto ou vários produtos, o que eu estou fazendo com meus recursos? Servindo pessoas, abençoando. Estou usando os meus recursos para servir pessoas. Olha como simples, e às vezes essa chave não cai. Porque a gente pensa em coisa muito grande, mas existem coisas menores que nós podemos fazer, querido. E essa mordomia ser mais eficiente, essa mordomia ser mais eficaz, amém? Quando estão comigo, diga amém. Catuca o seu irmão, fala assim, está gostando? Está gostando? Amém? Então vamos embora. O primeiro homem recebeu uma missão antes mesmo de receber os recursos. Isso revela que prosperidade no reino não está ligada apenas ao que possuímos. Isso muda tudo, gente. Meu Deus do céu, isso muda tudo. Mas a forma como administramos. Gente, às vezes às vezes a gente conecta tudo a dinheiro. Tudo a dinheiro. Aí eu deixo de fazer coisas que eu posso fazer sem o dinheiro. Consegue entender isso? Um exemplo aqui, eu gosto de dar exemplo nosso, igreja. Eu falei com a Lu deve estar em algum lugar, está servindo em algum lugar aí, enfim, falei com a Lu, na semana da conferência da família. Ela tinha vindo aqui na Cida e Ronildo ajudar a limpar a cozinha. Eu falei, Lu, eu preciso dar uma limpada lá no gabinete, na secretaria, a gente vai receber visitas e tal. Só que tá apertado e tal. Eu falei, pastor, não se preocupa com isso, eu posso servir. Ela veio e deu a faxina lá dentro do gabinete da secretaria. Aí nessa mesma toada, nessa mesma pegada, a Cris, a Sara, a Raquel, os esposos de suporte, a gente,
organizamos muitas coisas, tiramos quase uma caçamba de lixo aqui da igreja. A gente vai acumulando lixo, tiramos quase uma caçamba de lixo da igreja. A luta ali, coisas que não precisam de dinheiro. Mas é entender o conceito de mordomia. Está entendendo, gente? É entender o conceito de mordomia. É entender o conceito de servir. É sobre isso. Amém? Então, isso vai nos revelar que a prosperidade do reino não está ligada apenas ao que possuímos, mas à forma como eu administro, a forma como eu conduzo. Muitas pessoas pedem mais a Deus, mas ainda não cuidam corretamente do que já receberam. Fala assim para o seu vizinho: Deus não é incoerente e nem insano. E nem insano. Muitas pessoas pedem mais a Deus, mas ainda não cuidam corretamente do que já receberam. Fica a dica: quem administra bem o pouco demonstra que está preparado para o muito. Quem administra bem o pouco demonstra que está preparado para o muito. Terceiro e último ponto, caminhando para o final: a prosperidade começa na obediência em semear. A prosperidade começa na obediência em semear. Uma das leis mais certas é a lei da semeadura. Se eu planto abacaxi, eu vou colher o quê? Mas eu quero comer goiaba. Eu tenho que plantar o quê? Goiaba. É lógico. A lei da semeadura, meu irmão, 99% não tem erro. Ainda que no início fala: pastor, mas eu tô, continua, mas eu tô, continua, que uma hora vai cair na sua rede a lei da semeadura. Então, queridos, a prosperidade começa na obediência em semear. O texto clássico de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, diz o quê? Lembre-se: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, esse colherá o quê? Fartamente. Cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Por quê, queridos? Porque Deus ama quem dá com alegria. E olha o complemento: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Amém? Eu não posso impedir vocês de profetizar sobre o seu irmão isso. Vira para ele e fala assim: Deus é poderoso. Diga, Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, tendo tudo o que é necessário e em todo o tempo, vocês transbordem. Nós transbordemos em toda a boa obra. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Isso é demais, isso é demais. Isso é demais, querido. Isso é demais, querido. E no verso 10 e no verso 11, olha que Paulo ainda acrescenta: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Recebe de novo. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém? Recolhe para o seu coração, toma posse dessa promessa, toma posse dessa palavra, em nome de Jesus. A bênção acompanha o obediente. Prosperidade bíblica não é sorte, é consequência de alinhamento com princípios espirituais. Quando obedecemos, abrimos espaços para Deus nos conduzir
a níveis que jamais alcançaríamos apenas pela força humana. Obediência faz a pessoa chegar aonde o esforço sozinho não a levaria, não ia conseguir. Preste atenção nessa frase, querido. A colheita só é gerada quando existe fidelidade contínua na semeadura. Senão não tem colheita, querido. Lembra do agricultor? Senão não tem colheita. Você acabou de assistir mais uma ministração poderosa da Palavra de Deus. Toda terça-feira, às 8 horas, aqui no YouTube, terá uma nova. Nos acompanhe nas nossas redes sociais para saber de mais informações. Tchau, tchau.